Salmos 91, versículo 1, está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita. Essa palavra habitar no hebraico é a palavra sentar, permanecer. Habitar. Aquele que senta no esconderijo do Altíssimo. Eu lembro que quando eu era um recém-convertido, graças a Deus, nós crescemos espiritualmente, e você também que está me ouvindo, você vai crescer, você vai se libertar de muitos conceitos errados. Ouça o verdadeiro evangelho, ouça pregadores que realmente anunciam o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho, sem mistura com legalismo, com religião. Você vai crescer e vai se libertar de muitos conceitos errados. Quando eu me converti, eu pensava, poxa, para mim entrar no esconderijo do Altíssimo, eu acho que eu tenho que orar muito, eu tenho que jejuar bastante. Eu ficava imaginando assim. Eu vou te mostrar daqui a pouco o que é o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo. Ele disse, aquele que senta. Sentar é posição de descanso. Deus quer que você descanse em Jesus Cristo. Deus não quer que você fique perturbado, ansioso, preocupado. Jesus disse, eu dou a minha paz para você. Faça como Jesus. Na hora da tempestade ele estava dormindo no barco. Não é porque ele era preguiçoso, é porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus o protegia 24 horas. Cristão, tenha paz no seu coração. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. Um dia Jesus falou, olhem para os pássaros dos céus. Eles não plantam, eles não colhem, Deus os alimenta. Deus vai alimentar você. Você é mais precioso do que os pássaros dos céus. Salmos 46, no versículo 10, está escrito, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Essa palavra aquietai-vos, no hebraico, eu gosto muito desse versículo. Essa palavra significa relaxar. Relaxem. Quando Deus tirou o povo do Egito, Faraó estava perseguindo o povo de Israel. O povo começou a desesperar. E Moisés disse, gente, acalma. Aquietai-vos e vede o livramento que Deus vai dar para vocês. Aquietai-vos, fiquem tranquilos. Não era para eles ficarem inativos, inertes, não. Era para eles ficarem calmos, tranquilos. Vejam o livramento que Deus vai dar para você. Deus quer que você fique tranquilo. Você está passando luta, você está passando dificuldades. Ei, mas você vai vencer. No livro de Isaías, Deus mandou um recado para os justos. Eu e você somos justos. Eu e você somos justificados pelo sangue de Jesus. E Deus disse assim, olha, falem para o justo que tudo lhes irá bem. Justo, calma. Vai ficar tudo bem para você. Essa crise vai passar. Como eu sei que vai passar? Porque a volta de Cristo será como nos dias de Noé. Tudo estava normal até que Cristo voltou. E a Bíblia não é mentirosa. Se a volta de Cristo será como nos dias de Noé, tudo voltará ao normal. Fique tranquilo, Deus disse. Tudo lhes irá bem. Você que é justo, vai dar certo em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Por no hebraico, passar a noite. Aquele que senta no esconderijo do Altíssimo, na sombra de Deus, ele passa a noite. Ele passa pelo vale da sombra da morte, protegido pela sombra de Deus. Sombra aqui é proteção, porque à noite você não vai ficar na sombra de ninguém. Então, sombra aqui é proteção. Aquele que senta no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra de Deus, ele passará a noite. Então, você, cristão, você que está me ouvindo, você habita no esconderijo do Altíssimo. Cristo é o esconderijo do Altíssimo. O salmista aqui, esse Salmo 91, é uma profecia com relação a Jesus também. Aquele que habita, era o desejo do salmista, habitar no esconderijo do Altíssimo. Hoje eu e você temos o privilégio, os homens da antiga aliança não tiveram. Eu e você estamos no esconderijo do Altíssimo. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vossa vida está escondida com Cristo. A sua vida, cristão,
está no esconderijo do Altíssimo. Sua vida está escondida com Deus. Sua vida está no lugar secreto. Sua vida está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Colossenses 1:26, o mistério que esteve em oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. O mistério que esteve em oculto, guardado, escondido, em segredo. Esse mistério era Jesus Cristo. Ele estava escondido, ele estava em segredo. E hoje, na nova aliança, Deus revelou o lugar secreto dele, que é em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você cristão, você está no esconderijo do Altíssimo. Já ouvi pessoas dizerem que o esconderijo do Altíssimo é um lugar de intimidade. Intimidade com Deus. Ore até você ter intimidade. Meu irmão, minha irmã, você não terá mais intimidade com Deus do que você tem agora. Deus é seu Pai, você é íntimo dele. Jesus falou, vocês são os meus amigos. Você é íntimo de Deus. Jesus falou que aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com ele. Você e Deus é o mesmo Espírito. Paulo disse que nós estávamos longe, mas pelo sangue de Cristo nós estamos perto. Não tem como você ficar mais perto de Deus em que você está agora. Você e Deus são um, vocês são o mesmo Espírito, tá bom? Então o lugar secreto, o esconderijo do Altíssimo, você já está nele. Você é uma pessoa íntima de Deus. Deus é o seu Pai. Você chama ele de Pai na antiga aliança. As pessoas não chamavam ele de Pai. Hoje, Jesus ele ensinou na nova aliança. Orem assim, Pai nosso que está nos céus. Deus é o seu Pai. Você é íntimo. Você é íntimo do seu Pai, em nome de Jesus. Já ouvi muitas e muitas expressões de crentes, expressões infundadas. Para você ter intimidade com Deus, você tem que orar muito. Não, para você ter intimidade com Deus, é só necessário uma coisa, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você já aceitou Jesus? Se a sua resposta for sim, você é uma pessoa íntima de Deus. Você é íntima do seu Pai. Você é amigo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ensinar você a fazer uma oração que Paulo fazia pela igreja de Éfeso. E essa oração, você vai fazer ela todos os dias, para você começar a entender melhor a Bíblia, para você começar a entender melhor o que Cristo fez por você. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, pelo que ouvindo eu também, a fé que entre em vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Paulo orava pela igreja de Éfeso e ele dizia assim, olha, eu oro a Deus para que no conhecimento de vocês, Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos de sabedoria e de revelação. Não só conhecer a Bíblia. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas elas não têm uma revelação de Jesus. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas elas não têm sabedoria para pregar o Evangelho. Então Paulo disse, eu oro para que Deus dê sabedoria para você. No conhecimento que você já tem de Jesus Cristo, eu oro para Deus dar sabedoria. Essa palavra sabedoria é habilidade para fazer alguma coisa, clareza, discernimento. Você conhece Jesus, agora você precisa de sabedoria para pregar Jesus, para ganhar homens para o reino dos céus. Jesus disse que você é um pescador de almas. Você não usa a mesma isca para todos os peixes. Isca certa para o peixe certo. Isso se chama sabedoria. Você tem que ter sabedoria para pregar de Jesus Cristo para o teu marido, para os seus filhos, para os seus vizinhos. Sabedoria. O Paulo disse, eu oro para que vocês tenham sabedoria, para vocês, com habilidade, pregar o Evangelho, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Vocês já conhecem, o conhecimento vocês já têm. Agora vocês precisam de revelação, para quando abrir as páginas da Bíblia, você enxergar Jesus Cristo. Jesus está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. O espírito de sabedoria
O espírito de revelação vai fazer você enxergar Jesus em todas as páginas da Bíblia. Isso é revelação. Existem teólogos, por exemplo, que não têm a revelação de Jesus. Eles conhecem a Bíblia capa a capa, mas lhes falta a revelação de quem é Jesus Cristo. Jesus está no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Jesus está em todos os livros da Bíblia. Jesus está nos sacrifícios de animais do Antigo Testamento. Jesus está no tabernáculo de Moisés, simbolizado no tabernáculo de Moisés. Jesus está em todos os livros da Bíblia. Por isso que ele diz, examinem as Escrituras. Então Paulo pediu revelação. Você vai pedir a partir de hoje, Deus, eu quero revelação, espírito de sabedoria e de revelação, para me enxergar tudo que Cristo fez. Eu quero enxergar Jesus na Bíblia. Eu quero enxergar Jesus em Gênesis. Eu quero enxergar Jesus em Êxodo. Eu quero enxergar Jesus em Levítico. Eu quero enxergar Jesus no livro de Salmos. Deus vai abrir os seus olhos. Ele vai te dar o espírito de habilidade para você pregar o que você já conhece e o espírito de revelação para você compreender tudo que Jesus fez por você há 2000 anos atrás. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Iluminar os olhos do entendimento. Para quê? Para os irmãos de Éfeso compreenderem a riqueza da glória da herança nos santos. Você que está me assistindo, crente, você nem imagina a herança que Jesus preparou para você. Um dia, o Spurgeon, o príncipe dos pregadores, foi visitar uma mulher. Ela vivia na miséria. Ela não sabia ler. E ele viu na parede dela um quadro e falou, esse quadro é muito bonito. Ela disse, o meu patrão me deu antes de morrer. O patrão dela era rico. Ele falou, posso dar uma olhada? Ela disse, pode. Ele falou, tem um papel aqui atrás. A senhora sabe o que é isso? Ela falou, eu não sei ler. Eu posso ler para a senhora? Pode. Atrás daquele quadro estava o testamento daquele homem rico, deixando toda a riqueza dele para ela. Ela foi a única funcionária dele, que acompanhou ele durante toda a vida. Ela era rica, ela era milionária e não sabia. Ela não sabia que era uma pessoa rica, porque ela não sabia ler o testamento. Meu irmão, minha irmã, leia o Novo Testamento. Aprenda o que Jesus deixou para você. Aprenda qual é a herança de Deus em Cristo Jesus. A grandeza da glória da sua herança nos santos. Um dia eu estava lendo um livro de um pastor e ele também comentou de um morador de rua que morreu com um cinto de ouro. Ele não sabia que aquele cinto era de ouro. Então, aprenda. Cristo deixou uma herança para você. Quando alguém morre, deixa o testamento, você abre e depois os filhos saberão como que o pai dividiu os seus bens. Jesus já morreu. O testamento está aqui, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Leia com o espírito de sabedoria e de revelação. Leia e aprenda qual é a sua herança em Cristo Jesus. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A sobreexcelente grandeza do poder de Deus está sobre você. Quando os seus olhos se abrem, você vai enxergar a sobreexcelente grandeza do poder que destrói todo o mal. O poder do Espírito Santo dunamis que está sobre a tua vida, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Esse poder Deus exercitou em Cristo. O poder do Espírito Santo foi no inferno e ao terceiro dia ressuscitou Jesus. E esse poder que ressuscitou Jesus ao terceiro dia é o mesmo poder que está sobre você. Aquele poder que Jesus falou para os discípulos antes do Pentecostes, vocês receberão o poder do Lames, do Espírito Santo. Vocês ser-me-ão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, de Samaria e até aos confins da terra. Esse poder do Lames que ressuscitou e tirou Cristo do inferno ao terceiro dia é o mesmo que está sobre você, minha irmã. É o mesmo que está sobre você, meu irmão. Então, quando você for fazer essa oração, você vai fazer da seguinte maneira. A partir do versículo 17. Para que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, dê em meu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação,
tendo iluminados os olhos do meu entendimento, para que eu saiba qual seja a esperança da minha vocação e quais as riquezas da glória da minha herança nos santos. Comece a orar dessa maneira. E você vai ver que em pouco tempo seus olhos se abrirão. E você vai enxergar Jesus em todas as páginas da Bíblia. Você vai começar a desfrutar daquilo que Cristo fez, conquistou para você. Você vai começar a entender que é uma pessoa justa, santa, através do sangue dele. Você vai começar a receber a abundância da graça e o dom da justiça. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos. O que Deus fez? Nos ressuscitou juntamente com Cristo. O que ele fez? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Cristo é o lugar secreto. Aquele que senta no esconderijo do Altíssimo, ele nos assentou em Cristo. Nós estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Entendeu agora? Jesus é o seu lugar secreto. O esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo. Você cristão, faz 50 anos que você aceitou a Jesus, você está no esconderijo do Altíssimo. Faz 10 anos que você aceitou a Jesus, você está no esconderijo do Altíssimo. Você aceitou Jesus ontem? Você está no esconderijo do Altíssimo. Você aceitou Jesus hoje? Você está no esconderijo do Altíssimo. Você, depois dessa mensagem, vai aceitar Jesus? Você vai entrar no esconderijo do Altíssimo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais cristãos. Você está no esconderijo do Altíssimo. Descanse. Passe a noite na proteção de Deus. E aonde é esse lugar? O esconderijo do Altíssimo. Aonde nós mais estamos sentados? Efésios 1:21. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Acima. Você está sentado em Cristo, acima dos principados, acima dos demônios. O lugar secreto é um lugar que o diabo não tem acesso. O lugar secreto, onde você está, o Satanás não tem acesso. Vamos supor que você me pergunta, pastor, se o diabo não tem acesso, por que eu passo lutas e por que eu fico doente? Porque o diabo ele não pode tocar em você. E como está escrito em Efésios, ele joga os dardos inflamados dele. Por isso que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Por isso que Deus nos deu o escudo da fé. O Paulo diz que Deus nos deu o escudo da fé para apagarmos os dardos inflamados do maligno. Ele não pode tocar em você. O que ele faz? Joga dardos. Essa palavra dardos no grego também é míssil. Às vezes ele joga dardo, é aquele ataque pequeno, mas às vezes ele joga mísseis, aquele ataque mais forte. Mas Deus te deu um escudo para você apagar os dardos que o diabo jogar em você. E ele te deu uma espada do Espírito para atacar o diabo. Quando o diabo te atacar, faça igual a Jesus, está escrito. O diabo foi tentar Jesus e Jesus dizia para ele, está escrito, diabo. Está escrito. Quando o diabo te atacar com uma doença, fale para ele, está escrito, pelas feridas de Jesus eu estou curado. Quando o diabo te atacar com pensamentos negativos, fale para ele, está escrito, eu tenho a mente de Cristo. Sua fé é a defesa. A espada do Espírito é para atacar o seu inimigo. Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. Cristão, você está no esconderijo do Altíssimo. Por isso que o diabo lança dardos, ele não pode chegar perto de você. Por isso ele tem que lançar de longe, ele lança os dardos dele, as doenças, os pensamentos negativos. Ele envia pessoas para tirar a sua paz. Então você está no esconderijo do Altíssimo, você está sentado acima de todo principado, acima de toda potestade, acima dos príncipes das trevas deste século. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Versículo 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés.
Os pés fazem parte do corpo. Em você somos o corpo de Cristo. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Jesus colocou o diabo debaixo dos nossos pés. Ele disse, eu dou autoridade. Eu dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Todas as coisas que estão debaixo dos seus pés. Você é o corpo de Cristo. Você está sentado no esconderijo do Altíssimo. Então descanse. Passe a noite na sombra, na proteção do nosso Pai, o Onipotente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros, em particular cristão, você é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Você é o corpo dele aqui na terra. Você tem a mesma autoridade que Jesus. Próprio Jesus disse, está escrito, aquilo que ele é, somos nós neste mundo. O que Cristo é, eu e você somos neste mundo. Você é o corpo de Cristo. Você está doente? Comece a profetizar, comece a declarar, eu sou o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem doenças. O corpo de Cristo não tem enfermidades. O pulmão de Cristo não tem problema. O ouvido de Cristo não tem problema. Eu estou curado pelas feridas de Jesus. O que Cristo é, eu sou. Eu sou o pulmão de Cristo. Eu sou o coração de Cristo. Eu sou as mãos de Cristo. Meu corpo de Cristo não está doente. Fale, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Eu creio. Os sintomas no seu corpo são mentirosos. Creia, bem-aventurados são aqueles que acreditam sem necessitar ver. O seu corpo pode estar com sintomas, mas declare, eu estou curado em nome de Jesus. Meu corpo diz que não, mas a minha fé diz que sim. Um justo, ele vive pela fé. É pela fé, não por sentimentos. Você não se sente santo. Você não tem que se sentir, você tem que crer que é santo pelo sangue de Jesus. Você não tem que se sentir justo. Você tem que crer que é uma pessoa justa pelo sangue de Jesus. Você não tem que se sentir salvo. Você tem que crer que é uma pessoa salva. Você não tem que se sentir curado. Você tem que crer que está curado pelas feridas de Jesus. Então Paulo disse, vocês são o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Se o pé disser, eu não preciso das pernas. Se o coração disser, eu não preciso do pulmão. Deus deixou na igreja muitos membros. Cada membro tem sua função e tem o seu perfil. São vários membros que nós temos no corpo. O coração tem a sua função. O pulmão tem a sua função. O ouvido. O fígado tem sua função. Todos nós, Deus não faz acepção de pessoas. Existem membros em evidência no corpo. Os olhos, eles ficam em evidência. O pulmão não está em evidência, você só consegue enxergá-lo através de imagens de tomografia. Mas o pulmão é imprescindível. Os seus cabelos estão em evidência. Sem os cabelos você vive. E sem o fígado? Não. O fígado é imprescindível. É necessário. Deus não faz acepção de pessoas. Todos os membros para ele, todos os membros, eles têm o mesmo valor para o nosso Jesus Cristo. Jesus pagou um preço por todos. Todos, sem exceção. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os necessários. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Os membros que parecem inferiores, que não estão em evidência,
são os que mais nós necessitamos. Então você que está me ouvindo, cristão, você se sente pequeno? Não, você não é pequeno diante de Deus. Jesus pagou alto preço por você. Você faz parte do corpo de Cristo. E Jesus colocou debaixo do corpo dele, debaixo dos pés da igreja, nós, no corpo de Cristo, Jesus colocou Satanás e todo o poder das trevas. Você tem a mesma autoridade e o poder que Jesus Cristo tem. Você é embaixador de Jesus. O embaixador dos Estados Unidos, ele é uma pessoa de autoridade aqui no Brasil. Tudo que ele falar em nome do país dele tem autoridade, tem confiança, ele tem autonomia dos Estados Unidos para falar pelo país aqui no Brasil. O Paulo disse que você é um embaixador de Cristo. Você é um representante de Cristo aqui na terra. Você é o corpo dele. Jesus já te deu autonomia para ser embaixador dele. Jesus deu autonomia para você expulsar demônios, curar os enfermos. Cristão, você é um embaixador, você é o corpo de Cristo aqui na terra. Meu irmão, minha irmã, quando o diabo olha para você, sabe o que ele enxerga? Jesus Cristo, ele enxerga o corpo de Cristo. Antes do povo de Israel sair do Egito, Deus falou, mata o cordeiro. O anjo da morte vai passar meia-noite, mas aonde estiver a marca do cordeiro, ele não vai entrar. Meia-noite o anjo da morte passou. Ele olhava para essa casa, essa daqui tem a marca do cordeiro, não posso entrar. Essa daqui tem a marca, não posso entrar. Ele foi para o Egito, aqui não tem o sangue do cordeiro. E ele matou os primogênitos do Egito, porque não tinham a marca de Cristo. Cristão, você tem a marca de Cristo. Quando o diabo olha para você, sabe o que ele enxerga? Jesus Cristo na tua vida. Ele olha para você, ele não enxerga um pecador. Não, o diabo, ele olha e enxerga Jesus Cristo. Muitos crentes têm medo da marca da besta, 666. Crente, é impossível você receber a marca da besta, sabe por quê? Você já recebeu a marca de Cristo. Não a circuncisão na carne. Você foi circuncidado no coração. A sua marca é espiritual. Você tem a marca do sangue. O diabo sabe quem tem a marca do sangue do Cordeiro. Todo crente que aceitou a Cristo, ele tem a marca do sangue de Jesus Cristo. Você tem a marca do Cordeiro. Cristão, é impossível você receber a marca da besta, porque você já tem a marca do nosso Cordeiro Jesus Cristo. Você tem a marca do sangue de Jesus na sua vida. Em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita do evangelho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu, de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O Paulo era um doutor da lei e ele perseguia crentes. Ele foi cúmplice da morte de Estevão. E ele estava a caminho para prender alguns crentes quando Jesus apareceu para ele no caminho e disse, Saulo, por que você me persegue? Porque Jesus falou que Paulo estava perseguindo ele. Paulo não estava perseguindo Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Paulo estava perseguindo os crentes. Mas Jesus falou, Paulo, você está me perseguindo. Por que Jesus falou isso? Porque os crentes são o corpo de Cristo aqui na terra. O Paulo estava perseguindo os crentes, o Paulo estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. Jesus disse, se alguém aborrecer vocês, me aborreceram, você é o corpo de Cristo. O Paulo perseguindo os crentes, o Paulo estava perseguindo o corpo, o Paulo estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. Você, cristão, você é o corpo de Cristo. Atos 19, a partir do versículo 13, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjurou-os por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, eu bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles,
O homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se de dois, pôde mais do que de tal maneira que luz e feridos fugiram daquela casa. Alguns exorcistas queriam fazer como os discípulos, expulsar demônios em nome de Jesus. Eles foram expulsar demônio e falaram: demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai. O demônio manifestou e falou: olha, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? O demônio deu uma surra naqueles homens. Ele falou: olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus. O diabo, ele conhece aquelas pessoas que estão no esconderijo do Altíssimo. Quando o diabo olha para você, sabe o que ele enxerga? Jesus Cristo. Quando o diabo olha para você, ele diz assim: eu conheço. Esse daí tem a marca do Cordeiro. Esse daí tem a marca de Jesus Cristo. Esse aí está marcado com o sangue do Filho de Deus. Eu conheço Paulo. Meu irmão, minha irmã, o diabo te conhece. O diabo sabe que você é de Deus. O diabo sabe que você tem a marca do Cordeiro. O diabo sabe que você está no esconderijo do Altíssimo. Muitos crentes têm medo do diabo, mas é o diabo que tem medo dos crentes. Por isso que o Tiago diz: resistam ao diabo, ele vai fugir de vocês. Porque o diabo tem medo dos crentes. O diabo tem medo daquelas pessoas que têm a marca de Jesus Cristo na vida delas. Você, meu irmão, minha irmã, você está no esconderijo do Altíssimo. Você é uma pessoa íntima de Deus, você é filha de Deus, você é amigo, você é amiga do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é amiga, você é amigo do nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo da morte passava no Egito e não entrava nas casas que tinham a marca do Cordeiro. Você está no esconderijo do Altíssimo. O diabo sabe que não pode tocar em você. Por isso ele vai lançar dardos, mísseis, enviar pessoas para tirar a tua paz. Mas sabe o que você faz? Fique sentado. Fique sentado no esconderijo do Altíssimo. Você está sentado em Cristo, acima de todo principado, potestade, em nome de Jesus. Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ele te cobrirá com as suas penas. Como uma águia protege os seus filhotes, a águia, ela abraça os filhotes, coloca as asas dela sobre os seus filhotes para esquentá-los e para protegê-los. Debaixo da sombra das asas de Deus nós estamos seguros. Mais próximo do que isso é impossível. Para o filhote de águia se esconder debaixo das asas da sua mãe, ela tem que estar muito perto. Mais perto de Deus do que isso é impossível. Ele te cobrirá. Deus, ele cobriu você debaixo das penas, das asas dele. Você está coberto. Olha a proximidade que você tem com Deus. Olha a intimidade que você tem com Deus. Você está coberto pelas asas de Deus. Você está protegido, cristão. Nenhum mal te sucederá. Ele te livra do laço do passarinheiro, porque você está debaixo das asas dele. Versículo 2, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Direi do Senhor: fale. Suas palavras têm poder. Um dia Jesus falou: tudo que disser será feito. Se vocês disserem a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Então diga: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu recebo a abundância da graça e o dom da justiça. Fale: eu sou santificado pelo sangue de Cristo, sou justificado pelo sangue de Cristo, sou salvo pela graça, estou curado pelas feridas de Jesus. Fale, suas palavras têm poder. No Novo Testamento, a palavra confissão é homologuei, o que significa falar a mesma coisa que Deus. Fale a mesma coisa que Deus. Você será tentado a falar diferente, mas fale a mesma coisa que Deus. Seu corpo diz que você está doente, mas você confessa, você fala a mesma coisa que Deus. Pelas feridas de Jesus eu estou curado. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio.
essa palavra para os judeus, ela tem um grande significado. A palavra refúgio, talvez para você não tem tanta relevância, mas para o judeu tem muita relevância porque eles sabiam o que significava essa palavra refúgio. Essa palavra é importante para os judeus, porque Deus estabeleceu em Israel 6 cidades de refúgio, o que são cidades de refúgio. A lei de Moisés funcionava da seguinte maneira: olho por olho, dente por dente. Você matou alguém, mesmo que seja sem querer, você vai morrer. Olho por olho e dente por dente era a lei de Moisés. Para que seriam as cidades de refúgio? Vamos supor que você está trabalhando e está cortando lenha, o machado escapa da sua mão, bate no vizinho, sem querer, não foi assintosamente, e matou o vizinho. Foi sem querer, mas a lei é clara, olho por olho e dente por dente. Então Deus estabeleceu 6 cidades de refúgio em Israel. Para quê? Para no momento que alguém cometeu um pecado involuntário, correr para uma dessas cidades de refúgio. E a partir do momento que a pessoa entrasse nessa cidade de refúgio, o vingador de quem ele matou não poderia entrar na cidade para matá-lo. Ele ficava ali até a morte do sumo sacerdote. O sumo sacerdote morreu, pronto, ele está perdoado, pode voltar para o convívio da família. O nosso sumo sacerdote se chama Jesus Cristo. Ele já morreu, você está perdoado. Quando você pecar, não saia da igreja. Quando você pecar, não se esconda de Jesus, corra para a sua cidade de refúgio. Era para isso a cidade de refúgio. Praticava o pecado voluntário, você não quer pecar, mas às vezes peca. Corra para a sua cidade de refúgio. Não fuja da cidade de refúgio, pelo contrário, corra para a cidade de refúgio, porque lá você encontrará perdão, graça. Lá os seus pecados são apagados. O seu sumo sacerdote morreu e esqueceu seus pecados. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, morreu, perdoou todos os nossos pecados, e ele disse: dos seus pecados eu não me lembro mais. Josué capítulo 20, a partir do versículo 1, falou o Senhor a Josué dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: apartai-vos para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue, fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento, e não aborrecia antes. Habitarás na mesma cidade até que se ponha juízo perante a congregação, e até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, e à cidade de onde fugir. Então apartaram Quedes na Galileia, na montanha de Naftali, Siquém na montanha de Efraim, Quiriate-Arba, que é Hebron, na montanha de Judá, e além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, a Ramote em Gileade, a tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a eles todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse nas mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Olha só que bonito, olha só que bonito. O diabo quer que você fique com vergonha e não procure a sua cidade de refúgio, que é Jesus Cristo. Quando você peca, o diabo te condena. Por quê? Porque ele quer que você simplesmente não procure sua cidade de refúgio. Em Apocalipse está escrito: o diabo é o nosso acusador. Quando você peca, o diabo faz você sentir culpa. O diabo não deixa você acreditar no perdão de Deus. Jesus é tua cidade de refúgio. Você pecou e está com vergonha de Jesus Cristo. Não tem vergonha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Jesus apagou seus pecados. Ele disse: dos seus pecados eu não me lembrarei, mas creia no perdão de Deus. Deus é grande em perdoar. Se Deus não se lembra mais dos seus pecados, porque você está se autocondenando, creia
Receba o perdão de Deus na sua vida. Você é uma pessoa perdoada pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus lavou você. Talvez você diga, mas pastor, meu pecado é muito grande. Se os nossos pecados for como escarlata ou carmesim, Jesus disse que deixaria eles brancos como a neve e como a lã. Você já viu os esquiadores na neve com óculos escuros? É para não ficar cego, porque o sol reflete na neve, ferindo os olhos dele. Ele precisa usar óculos escuros. Deus disse que se o seu pecado for como escarlata ou carmesim, você vai ficar purificado igual a neve ou igual a lã branca de uma ovelha. Cristão, Deus ele te perdoou. Se você pensa que cometeu o pecado contra o Espírito Santo, não cometeu, não praticou o pecado contra o Espírito Santo. Tem até uma mensagem minha aqui no canal que eu falo sobre isso, o pecado que não tem perdão. Entenda, assista, você cristão. É impossível o crente cometer o pecado contra o Espírito Santo. Porque se fosse possível, porque o apóstolo Paulo nunca falou para os crentes com relação a este pecado? O Paulo escrevia cartas a crentes e ele nunca mencionou o pecado contra o Espírito Santo nas cartas dele, dirigida aos crentes. Sabe por quê? Porque é impossível um crente cometer esse pecado. O crente já tem Jesus Cristo na vida dele. Salmos 9, versículo 9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Jesus é o teu alto refúgio. Você está angustiado, ele é o teu alto refúgio. Sente no esconderijo do Altíssimo. Descanse, fique em paz. Ele é um alto refúgio para você. Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio. Os judeus conheciam muito bem essa palavra por causa das cidades de refúgio. Na hora do perigo, vou correr para a cidade de refúgio. Pequei? Vou correr para a cidade de refúgio. Estou angustiado porque fiz algo que não devia fazer? Vou para a cidade de refúgio. Porque ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Torre forte é o nome de Jesus. O justo, aquele que é justificado pelo sangue de Cristo, corre para essa torre e ele estará em alto refúgio. Ele estará acima de todo principado e de toda potestade. Cristão, você está no esconderijo do Altíssimo. Deus olha para você e vê você em Cristo. Deus olha para você e vê uma pessoa justificada, santificada, perdoada, curada e salva em Cristo Jesus. Deus te vê em Cristo. Você está em Cristo. Deus vê você no esconderijo do Altíssimo. Então aprenda a se enxergar como Deus ele te enxerga. Gideão, ele se enxergava como um fracassado. Ele disse para o anjo que apareceu: anjo, eu sou o mais novo da casa do meu pai e a minha família é a mais pobre em Manassés. E o anjo disse: vai nessa tua força, varão valoroso, valente, você livrará Israel. Gideão se via como um fracassado, mas Deus via um líder em Israel. E esse líder Gideão, depois que descobriu que em Deus ele podia realizar proezas, com 300 homens, ele derrotou o inimigo. Jeremias se via como uma criança, e Deus enxergava Jeremias como um profeta e como uma coluna de ferro. Jeremias, não fale que você é uma criança. Eu te dei por profeta às nações. Você é uma coluna de ferro. Não temas os teus inimigos. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. As pessoas viam apenas um garoto, um pastorzinho de ovelha, mas Deus via em Davi o rei de Israel, homem segundo o coração dele. As pessoas viam um escravo.
Deus via o futuro governador do Egito. Deus conhece o teu futuro. Ele tem algo grande para você. Deus falou, você sente que o Espírito Santo falou contínuo com relação ao seu futuro, que você vai ser alguém grande? Creia. Davi era pequeno. José era escravo. Aprenda a se enxergar como Deus ele te enxerga. Pastor, mas eu sou fraco. Muito bom, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza de Gideão. Ele se sentia fracassado, mas o poder de Deus, a graça de Deus, ele fluiu na vida de Gideão. Diga ao fraco, eu sou forte. Se enxergue em Cristo. Aquilo que Cristo é, você é neste mundo, você é o corpo de Cristo. Existe uma palavra na Bíblia, no Novo Testamento ela aparece somente 2 vezes, Romanos, versículos 24 e 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, sendo justificados gratuitamente. Você, crente, você cristão, é uma pessoa justa. Deus justificou você gratuitamente, não pelas suas obras, não pela sua performance. Foi gratuitamente, foi pela graça. Graça é favor imerecido. Se veja como uma pessoa justa. Deus disse, o apóstolo Paulo disse que você foi justificado gratuitamente. Se veja como uma pessoa justa. Versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Essa palavra propiciação, no grego, é hilasterion, propiciatório. Então aqui diz que Deus propôs Jesus como propiciatório. Essa palavra propiciatório só aparece 2 vezes no Novo Testamento, neste versículo. E o que é o propiciatório? Propiciatório, para qualquer pessoa entender, propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. A Bíblia diz que Jesus é o nosso propiciatório. É a tampa da Arca da Aliança. O que isso quer dizer? Deus mandou Moisés colocar dentro da Arca da Aliança as 2 tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. E esses representam o pecado do povo de Israel, a rebeldia do povo de Israel. E Deus mandou colocar o propiciatório. A arca ficava no Santo dos Santos 1 vez por ano. O sumo sacerdote, ele entrava e aspergia o sangue do sacrifício em cima do propiciatório, pelo pecado do povo e pelos próprios pecados. Então o sangue, pelo nosso perdão, era aspergido do propiciatório, na tampa da Arca da Aliança. Eu e você, nós estamos debaixo do propiciatório. Deus olha para nós pelo filtro do propiciatório. Jesus é o teu propiciatório. Deus olha para você através do filtro do sangue do Filho dele. Deus não te vê como um pecador sujo. Ele vê você como um crente lavado no sangue de Jesus. Ele vê você com vestes brancas que foram lavadas no sangue do Cordeiro. É assim que Deus ele te enxerga. Jesus é o nosso propiciatório. Deus está olhando para você, crente, através do filtro da graça, através do filtro do propiciatório. Não saia debaixo do propiciatório. Fique debaixo dele. Fique debaixo de Jesus Cristo. Não se ponha debaixo do jugo da lei. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Fique debaixo do propiciatório. Fique debaixo do sangue de Jesus. Você já está no propiciatório. Você está no esconderijo do Altíssimo. Você está lavado ou marcado pelo sangue do Cordeiro. Hebreus capítulo 9,
a partir do versículo 3, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra para o propiciatório e lasterium, propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então aqui o apóstolo, ele mostra o que tinha dentro da Arca da Aliança. E em cima do propiciatório tinham 2 querubins que cobriam o propiciatório com as suas asas. Só nesses 2 versículos aparece essa palavra propiciatório. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o teu propiciatório. O sangue dele já foi aspergido sobre você. Então, se veja como Deus ele te vê. Deus ele te vê assentado nos lugares celestiais em Cristo. Deus ele te vê acima de todos os principados, potestades, todo nome que se nomeia, não somente neste século como no século vindouro. Deus ele te vê como corpo de Cristo, como embaixador de Cristo. Então aprenda a se enxergar como Deus ele te enxerga. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo disse, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Esse versículo dá a entender que você tem que tentar conseguir a aprovação de Deus. Parece que você tem que se esforçar para ser aprovado por Deus. Mas no grego, essa palavra procura não existe. Não existe no grego. No grego, é apressa-te em apresentar aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Então Deus estava dizendo assim para Timóteo. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo. Timóteo, apressa-te em apresentar aprovado. Em outras palavras, Timóteo, se apresente a Deus como uma pessoa aprovada, não desaprovada. Timóteo, você não foi desaprovado. Você foi aprovado em Cristo Jesus. É assim que você tem que se apresentar a Deus. Uma pessoa que sabe que é aprovada diante de Deus, ela fala com confiança. Ela entra na sala do trono da graça com confiança. Uma pessoa que pensa que ela é desaprovada por Deus, uma pessoa que sente condenação, ela não chega com confiança ao trono da graça. Ela faz igual a Adão. Ela se sente condenada. Adão se escondeu. Meu amigo, minha amiga, você é um crente aprovado em Cristo. Timóteo, se apresente a Deus como um crente aprovado e não desaprovado. Você que está me ouvindo, você é aprovado em Cristo. Timóteo, você não tem do que se envergonhar. Você é um obreiro aprovado, Timóteo, e não tem do que se envergonhar. Então, o Paulo não está aconselhando Timóteo a se esforçar pela aprovação de Deus. Não, o Paulo está dizendo que o Timóteo é aprovado. E dessa maneira, ele tem que se apresentar a Deus. Essa palavra aprovado, no grego, significa testado, aprovado, aceitável, experimentado. Essa palavra era usada nos tempos bíblicos como uma prova, um texto. Você pega uma moeda e testa ela para saber se ela é falsa ou verdadeira. Você pega uma nota de R$100 e você faz um teste com ela para saber se essa nota é falsa ou verdadeira. A nota é verdadeira? Ela passou no teste? Então agora ela é aprovada. Ela é aceitável. Você dá a nota de R$100 no comércio e eles vão aceitar, porque não é uma nota fácil. Essa palavra aprovado significa isso. Aceitável. Meu querido, minha querida, você é um crente aceitável. Você é amado. Você é favorecido. Você é aceitável por Deus através de Cristo Jesus. Você é aceitável. Deus te aceitou em Cristo Jesus.
Você verificou a moeda? Passou no teste? Ela é aprovada. Sabe por que eu e você passamos no teste? Sabe por que eu e você somos aprovados? Porque o nosso Cordeiro Jesus foi examinado no nosso lugar e foi aprovado. Quando você pecava na antiga aliança, você levava uma oferta pelo pecado ao sacerdote. Você oferecia o cordeiro ao sacerdote, o sacerdote examinava o cordeiro e não você. O cordeiro ele tinha que ser perfeito, o animal para o sacrifício ele tinha que ser perfeito. O critério era ser perfeito. Se tivesse alguma mancha, não serve mais para o sacrifício. O sacerdote examina o cordeiro, ele examina todo o cordeiro é perfeito, não tem mácula, não tem mancha, então o cordeiro é aceito no seu lugar. O cordeiro morre no seu lugar, você coloca a sua mão sobre o cordeiro, seu pecado é transferido para o cordeiro morre, o sangue dele é derramado e ele leva os seus pecados. O cordeiro foi examinado, foi aprovado. Sabe por que você é aprovado? Porque Jesus, o cordeiro, foi examinado, foi perfeito. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E hoje você está em Cristo. Você é aprovado, você é aprovada porque o cordeiro passou no teste. O nosso cordeiro, Jesus Cristo, foi examinado e passou no teste. Meu irmão, minha irmã, você é um crente aprovado. Quando você for falar com Deus, fale como um crente aprovado. Um crente que foi lavado em sangue de Cristo. Um crente que foi aprovado pelo sangue de Jesus Cristo com confiança, com ousadia ao trono da graça. Nós hoje entramos com ousadia no Santo dos Santos. Deus, ele te vê em Cristo Jesus. O Paulo fala sobre o homem que foi aprovado em Cristo. Você, crente, você está no esconderijo do Altíssimo. Então pare de se subestimar. Pare com a autocondenação. Pare com isso. A partir de hoje, se veja em Cristo. Creia, eu sou perdoado, sou santificado, sou curado, sou salvo, sou justificado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga ao fraco, eu sou forte. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. O apóstolo Paulo aqui faz uma analogia entre o amor de Cristo pela igreja e o amor do marido para a sua esposa. Vocês, maridos, amem as esposas de vocês como Cristo amou a igreja. Cristo perdoou a igreja. Marido, perdoe a sua esposa. Cristo tem paciência conosco, não tem? Muita paciência. O marido tem que ter paciência com a sua mulher, a mulher com o seu marido. E a Bíblia diz que Jesus, ele nos purificou para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, mas santa e irrepreensível. É assim que Deus ele nos vê, igreja gloriosa. Deus olha para nós e não fica apontando os nossos pecados. Sem mácula, sem pecado, Deus olha para nós e vê pessoas perdoadas por Cristo, pessoas que Cristo levou os pecados dela. Deus olha para os crentes e os vê como sem mácula, sem mancha. Deus olha para a igreja e sabe o que ele vê? Uma igreja santa e irrepreensível, através do sangue de Jesus Cristo. Essa é a visão que Deus tem de você. O diabo olha para você e vê você em Cristo. Deus olha para você e vê você em Cristo. Então, se veja em Cristo. Se veja como Deus ele te vê. Muitos cristãos, eles se enxergam como pecadores.
Não, pastor, eu não sou santo, eu sou um pecador. Não, você não é um pecador. Você é santo através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas olhavam para Pedro e viam uma pessoa nervosa. Jesus olhou para ele e viu um apóstolo, um ganhador de almas. As pessoas olhavam para o apóstolo Paulo, um camarada ruim, arrogante, que prendia crentes, mas Jesus via um grande pregador do Evangelho. Olhavam para os discípulos, quem são eles? Mas Jesus via grandes pregadores do Evangelho. Deus, ele viu um futuro abençoado. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os seus caminhos. Você está em Cristo. Descanse na sombra do Onipotente e sente no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Eu quero orar por todas as pessoas, você que está angustiado. Quero orar por quem está doente, sofrendo com doenças e enfermidades. O seu corpo de Cristo. O seu corpo não é depósito de doenças. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. E se você nunca aceitou Jesus, mas tomou a decisão hoje, você vai fazer essa oração comigo. E a partir de hoje você estará no esconderijo do Altíssimo. Vamos orar? Meu Deus, eu oro por todas as pessoas neste momento. Você que não aceitou Jesus, repita essa oração comigo. Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida e eu te peço, entra no meu coração, porque a partir de hoje eu quero estar no esconderijo do Altíssimo. Se você fez essa oração, você é uma pessoa salva. E, meu Deus, eu oro por todos nestes momentos, em nome do teu Filho, principalmente aqueles que estão sofrendo com doenças. Para o Senhor nada é impossível. O que Cristo é, nós somos neste mundo. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem doenças. O nosso corpo, nós falamos pela fé, não tem doenças. Nós estamos curados pelas feridas de Jesus Cristo. E eu digo, todo mal, do alto da cabeça aos pés, todos os tipos de doenças, enfermidades, câncer, eu ordeno, na autoridade que tem o nome de Jesus, nesse nome todo joelho se dobra. Diabo, você está debaixo dos nossos pés. Eu digo que toda doença que faz esta pessoa sofrer, em nome de Jesus, sai desse corpo e vai embora, porque eu abençoo a todos. Eu profetizo a cura na sua vida. Você está no esconderijo do Altíssimo. Eu amaldiçoo essa doença no seu corpo, assim como Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou-se. Eu amaldiçoo você, doença. Eu te amaldiçoo, câncer. Seque. Desapareça do corpo desse meu irmão, dessa minha irmã. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. E graças a Deus. Graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que Deus te abençoou. Não esqueça, você está no esconderijo do Altíssimo. Agora descanse. Descanse, passe a noite na proteção do Onipotente. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem em nome de Jesus.